Pessoal, boa noite, a paz do Senhor, uma noite abençoada para todos nós. Nessa segunda-feira que o Senhor venha ministrar a palavra dele uma vez mais aos nossos corações, que Deus venha nos direcionar através dessa mensagem. Eu peço que você curta o vídeo e se inscreva no canal. Se você quiser mais detalhes sobre os 3 projetos, que as inscrições estão abertas aqui no canal, projeto de aconselhamento. Esse projeto é chamado de vídeo individual, particular, projeto Meu Deserto, sobre restauração de vida e restauração de relacionamento, e projeto Pão da Vida, um grupo de estudo da palavra, leitura bíblica, desenvolvimento, explicação do texto bíblico. É só mandar um zap para o WhatsApp que vai estar aqui embaixo e eu te respondo com mais detalhes. Pessoal, eu botei aqui também disponível o TikTok. Eu tinha desabilitado, tirado até os vídeos, mas tem muito vídeo meu na rede, né? Tanto no TikTok quanto no Quai, que é um outro, acho que é assim que se pronuncia, um outro aplicativo. Tem muito conteúdo meu, então assim, eu vou tentar reabilitar o canal, né, lá no TikTok e os vídeos, os shorts, eu vou postar lá, e também gerarei conteúdo exclusivo para o TikTok, inclusive lives. Então peço a vocês que entrem lá e passem a me seguir também por essa plataforma. Povo de Deus, vamos deixar com vocês uma mensagem lá. O nosso texto está lá em 2 Crônicas 26:18. A nossa meditação nessa noite diz assim: E resistiram ao rei Uzias. Eles disseram: A ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. 2 Crônicas 26:18. Importante a gente entender uma coisa. Nós fomos chamados à obediência do Senhor. Independente da nossa função, independente daquilo que foi a semente que Deus confiou a nós, e cada um de nós temos um chamado de Deus, a obediência é o que rege e deve reger a nossa vida, a nossa fidelidade. Uzias foi um bom rei. Enquanto ele obedeceu, foi um excelente rei, podemos dizer, amigo da agricultura, um homem que guerreou as suas guerras e venceu as guerras, conquistou bastante coisas, cavou poços, ou seja, teve experiências, viveu coisas novas, buscou e alcançou. Tipifica o homem que busca e alcança na presença do Senhor, o homem que é vitorioso em batalhas. Edificou torres, ou seja, construiu coisas, funções, trabalhos. Ele construiu, foi um homem de grandes feitos. A palavra fala que Uzias, ele preparou um exército com escudo, lanças, couraças, arcos, e um grande exército que ele construiu. Então ele tinha talentos pessoais. Havia uma característica de instrumentalidade. Alguém que servia ao Senhor e era muito usado nas mãos de Deus. Conquistou muita coisa, Uzias, prosperou muito. Quando nós olhamos, existem homens e mulheres de Deus que prosperam demais, conquistam coisas. E à medida com que conquistam e vão crescendo, eles infelizmente vão perdendo aquilo que é a vigilância no que se refere à dependência a Deus. E isso nós não podemos perder. Eu acho que a nossa humildade, a nossa dependência de querer saber o que é que Deus deseja ou não, qual é o caminho ou não do Senhor, isso tem que estar sempre vivo. O homem tem uma tendência de se esquecer de Deus nos momentos de bonança, eu sempre digo isso. E de não depender de Deus à medida que crescemos. Isso é péssimo. É um vício na nossa trajetória cristã. Então, Uzias, ele tipifica a natureza humana, que tem um limite. Apesar de Uzias ter sido rei, ele deveria entender esse limite. A função de Uzias era administrar o reino. A propósito, nós vemos claramente ali essa repartição dos poderes, né? Hoje, quando nós olhamos a Constituição americana, e a Constituição brasileira é um plágio, né, da Constituição americana, cheia de coisas penduricários, mas essas constituições elas têm muito a base da Bíblia. A base da Constituição americana é muito pautada em cima da Bíblia, dos 10 mandamentos, dos princípios bíblicos, né, e até mesmo acerca da lei. Então, quando nós vemos essa questão de poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, isso na Bíblia não é novidade nenhuma. No Antigo Testamento, a figura do rei era o poder executivo, aquele que administrava o reino. O sacerdote, ele era o poder judiciário,
Era aquele que estabelecia ali as regras, as leis, as ordenanças da parte de Deus, o culto litúrgico, o que podia e o que não podia ser feito. E o profeta era como se fosse o poder judiciário, aquele que executava o juízo, que trazia as sentenças da parte de Deus. Então essa partição ela já é bíblica, estava ali. Uzias, ele era um rei, mas ele não podia entrar na competência do outro poder, né? Você lembra um pouco o que está acontecendo, né? nessa politicada toda do Brasil, né? E ele não podia, mas ele quis. Então ele extrapolou os limites que Deus estabeleceu para ele. Os limites que o Senhor estabeleceu foram totalmente ignorados. Ele entrou dentro do templo e ofereceu sacrifícios. Ele não podia fazer isso. A figura do sacerdote, que é tipo do Espírito Santo, ela não podia ser violada. Uzias não podia, ele não tinha essa autoridade. Ele quis queimar incenso no lugar do sacerdote. Um outro rei antes dele fez a mesma coisa e teve o reino rasgado, que foi Saul. Quando o sacerdote, o profeta e sacerdote Samuel ele demora a chegar. Saul, vendo os inimigos, ele sacrifica ao Senhor. Ele não podia fazer aquilo. No caso de Saul, o reino dele foi rasgado. Já no caso de Uzias, foi acometido de lepra, e a palavra fala que alguns sacerdotes valentes foram lá dentro e tiraram ele e o puseram para fora. Ele não podia se deixar levar pelo crescimento. Deus está alertando alguém que nessa noite talvez esteja se deixando levar pelas conquistas. Uzias teve muitas conquistas. Às vezes as conquistas elas tomam conta do nosso coração. Deus está alertando alguém que está se deixando levar pelas vitórias, por aquilo que cavou, por aquilo que buscou e alcançou, por aquilo que cresceu, por aquilo que está obtendo através do seu esforço, do seu trabalho, do seu suor, sim. Mas nunca se esqueça, através da graça de Deus, através do agir do Senhor, através da boa mão do Senhor sobre a tua vida, que abre portas, que estabelece para você possibilidades, meios, recursos, que traz solução de onde você não via nem sequer solução. Não te esqueças de nenhum só dos teus benefícios, diz a palavra. O salmista diz isso. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Quantas vezes nós crescemos, quantas vezes as coisas melhoram, quantas vezes somos colocados em situações de favorecimento, situação de honra, situação de exaltação, e nos esquecemos dos benefícios do Senhor, nos esquecemos de quem foi que nos pôs ali naquele lugar, quem foi que nos colocou. O trabalho é válido, o estudo é válido, o esforço é válido, mas se não for ao Senhor por nós, mas se não fosse a mão do Senhor, inútil vos será bem cedo levantar e penosamente trabalhar, porque aos seus amados o Senhor dá enquanto nele descansam. Não adianta edificar a casa, não adianta edificar a cidade se o Senhor não constrói, se o Senhor não edifica. Não adianta vigiar a cidade, em vão vigia o sentinela se o Senhor não guardar. É o Senhor, é porque é dele, é por ele, é para ele, é o agir e o mover dele. Uzias esqueceu. E talvez hoje você esteja esquecendo. E se distanciando. E se afastando. Será que é necessário? Com que algo aconteça, com que o mal venha acontecer novamente, com que a humilhação venha, com que a derrota, o cenário de depressão, de dificuldade, para nos voltarmos ao Senhor? Eu sei que não é uma palavra fácil, mas será que é necessário? A começar em mim, que não seja necessário. Uzias foi até um ambiente que ele não deveria ter entrado. Ele quis acessar uma posição que não era dele. Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, nos diz a palavra em Hebreus. Tem coisas que não nos pertencem, que pertencem ao Senhor Jesus. Mas nós tomamos a glória para nós. Essa não era uma glória de Uzias. Não era a glória de Uzias. Não será isso para honrar a tua parte. Não será isso para honra tua da parte do Senhor Deus, diz o texto. Não era para a honra de Uzias, não era a função de Uzias. Tem coisa que é para a honra do Senhor, tem coisa que é a ação do Senhor, tem coisa que é mover de Deus na tua vida, tem coisa que é departamento do Senhor Jesus. Ele é o sumo sacerdote, é Ele quem entra. É Ele quem move, é Ele quem toca, é Ele quem age. Você está querendo colocar as mãos em coisa que não deve. Você está querendo glória que você não deve.
ter, porque é do Senhor. Lembra de onde Ele te tirou, lembra de onde o Senhor te resgatou, lembra de onde Ele arrancou você. De lá do charco, do lodo, da lama, da derrota, da depressão, dos vícios, da humilhação, do opróbrio. E agora você melhorou isso aqui, eu melhorei isso aqui e nos esquecemos do Senhor. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueça de nenhum só de todos os seus benefícios. Uzias se esqueceu dos benefícios de Deus. Um homem abençoado, um homem exaltado, um homem de grandes feitos, até que se esqueceu de quem o colocou naquela posição. A coroa que havia sobre a sua cabeça, quem deu a ele foi Deus, foi o Senhor. Lembra-te quem te colocou nesse lugar. Lembra-te quem está te exaltando, quem está te colocando de pé, quem está abrindo as portas, quem está te dando recursos e meios. Lembra-te quem é que está te dando todo o cenário favorável para que tu possas viver um banquete, viver com prosperidade, viver com bonança. Lembra-te de onde o Senhor te tirou, para que não sejamos como Uzias, para que não venhamos a tomar para nós a glória que pertence tão somente ao Senhor. Talvez uma mensagem de alerta, mas que bom, porque o Senhor alerta, como um pai alerta o seu filho que ama. Não vá por aí, não siga por esse caminho, volte para o caminho da obediência, para o caminho que você trilhou durante todo esse período que eu te abençoei. Eu quero tornar a te abençoar. Eu não quero exercer juízo. Uzias foi acometido de lepra. Teve que ser retirado à força. E o seu reino entrou em decadência. Mas se houvesse um tempo de arrependimento, se houvesse um espaço, na verdade, de arrependimento no coração dele, o juiz não o alcançaria. E ele teria terminado seus dias da mesma forma que iniciou, em grande alegria. Então aqui está, da parte do Senhor, uma palavra para o seu coração. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nessa noite de segunda-feira. A paz do Senhor Jesus.